Então, hoje é o nosso primeiro encontro dessa forma diferente e vamos começar esse estudo, então, sobre a obsessão. Aula 1 desse primeiro encontro de 4 aulas, né? Como eu disse no vídeo introdutório sobre o estudo, nós vamos trabalhar, primeiro, tópicos iniciais, que é a aula de hoje. Segundo, tipos de obsessão. Talvez essa aula pode ser dividida em duas. A cura da obsessão seria uma terceira. E casos e novos tópicos para a gente fechar esse primeiro ciclo. E depois nós vamos partir para outros tópicos que envolvam também a obsessão. Então nós vamos postar esse vídeo, vamos abrir depois perguntas, respostas, comentários, conclusões, reflexões, né? De todos nós do grupo, e em seguida eu vou deixar um link ou um trecho de algum texto para quem quiser estudar um pouco mais, se aprofundar, né? E fica aberto também para quem quiser enviar com relação ao tema de hoje, algum link, algum videozinho curto, alguma coisa que complemente, né? Então, bom, com relação aos tópicos iniciais, a primeira coisa é nós entendermos o que é obsessão. No dicionário do dia a dia, né, que nós utilizamos nas escolas, nas universidades, a palavra obsessão, eu vou ler para vocês, é do latim obsessione, impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa e mania. Então, no dia a dia, nas relações com as pessoas, nos diversos grupos sociais do nosso planeta, essa conceituação está ligada à palavra obsessão, utilizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É um livro muito bom que explica muito sobre obsessão, e eu já vou colocar aqui como primeira dica, é o Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas, da Sueli Caldas Schubert. É um livro que traz esses conceitos entre mil outras coisas. E no Espiritismo? Como é que nós vamos entender a obsessão? No Espiritismo, nós vamos entender que é tudo isso e muito mais. O Espiritismo vai acrescer a esse conceito de obsessão que nós encontramos nos dicionários. Então, dentro da doutrina espírita, obsessão configura-se em toda vez que alguém encarnado ou desencarnado exercer sobre outrem a constrição mental negativa. Olha que interessante. Por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo do domínio. Processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual inferior. E, por conseguinte, teremos o obsessor e o obsediado. Então, é o que a nossa irmã Sueli Caldas Schubert fala sobre a obsessão dentro da doutrina espírita, no seu livro Obsessão e Desobsessão. Então, veja bem, meus irmãos, a obsessão é um processo totalmente mental, que ocorre tanto a encarnados quanto a desencarnados. É o desejo de alguém em dominar de forma negativa outra pessoa, seja os dois espíritos ou os dois encarnados, um encarnado e um desencarnado, mas sempre que uma presença deseja dominar outra de forma negativa, a obsessão, certo? Pode ser através de simples sugestões, pode ser através de induções e coações. A gente vê que existem graus muito característicos dos processos obsessivos que nós vamos estudando ao longo aqui dessa pequena trajetória. E a Sueli Caldas Schubert também nos traz a presença, né? Se há duas pessoas, nós logo imaginamos
Um está obsediando, o outro está sendo obsediado. E pode acontecer também as duas coisas simultaneamente. Como isso acontece, então? Pode ser de um de nós encarnados para outro encarnado. Esse tipo de obsessão entre pessoas reencarnadas, né, entre nós aqui no plano físico, é mais comum do que a gente imagina. Uma pessoa querer forçar a outra a agir conforme ela deseja que assim o fosse. Isso acontece, gente, mas assim, muito. Dentro da nossa família, há casos de obsessão de encarnado para encarnado de uma maneira muito forte. E isso se dá, gente, muito além das palavras, daquilo que é dito e expresso. Isso se dá muito mais a nível mental, de exalação de fluidos, de formas, pensamentos, que nós vamos estudar daqui mais um pouquinho. Então, é o desejo de uma pessoa em dominar a mente da outra, só que de forma totalmente negativa. Este é o processo de obsessão. De um encarnado para um desencarnado, de um de nós para alguém que já partiu e se encontra já na pátria espiritual. Um exemplo muito forte desse tipo de obsessão é quando nós perdemos alguém querido. E nós começamos a lamentar e a mandar uma carga vibratória totalmente de desespero, de desequilíbrio, de tristeza, tudo em excesso para aquela pessoa, sem a mínima consideração, sem a mínima confiança em Deus do fato que ocorreu, que nós sabemos que todos vamos partir mesmo, e ao invés da gente ajudar a pessoa que partiu, nós começamos a exigir daquela pessoa, a cobrar daquela pessoa que ela venha nos acalentar, que ela não podia ter feito aquilo com a gente, né? E aí nós começamos, se a pessoa não tiver num plano de equilíbrio, nós vamos obsediá-la do lado de lá, colocando a situação dela mais difícil ainda. Porque isso não é amor, isso é egoísmo. O desencarnado agora é de lá, para nós encarnados. Essa é um tipo das obsessões que nós pensamos ser a mais comum e que nós mais falamos, né? É muito normal, é muito natural no nosso dia a dia nós estarmos sempre falando: os espíritos nos obsediam. Eu fiz isso porque um espírito me obsediou, né? A gente acha que essa é a mais comum, mas não é. Todas acontecem de forma muito fortes. De encarnado para outro encarnado, de encarnado para os desencarnados, dos desencarnados para nós, que é mais essa, né? Sobre a influência espiritual. E também do lado de lá, entre os desencarnados, acontece muito. A gente vê nas obras de André Luiz relatos, histórias que envolvem perseguições, tanto de um espírito para com o outro, quanto até de verdadeiras gangues, né? Grupos de espírito na espiritualidade rivais que se obsediam. O que não é obsessão? Primeiro, a coabitação corporal. Isso é um tópico muito forte que as pessoas ainda acreditam naquela ideia de que um espírito entra no corpo de uma pessoa como a água entra dentro de uma garrafa. Existe essa ideia muito forte que vincula até em outras religiões, e dentro da doutrina espírita, muitas vezes as pessoas trazem muito esse tipo de dúvida. O espírito apossou, entrou, houve uma possessão nesse sentido, né? Do espírito tomar o corpo da pessoa como se a pessoa fosse um completo joguete. Por que isso? Nós vamos aprofundar nessa questão nos nossos estudos, né? Por que é que se tem essa impressão de que o espírito entra dentro do corpo? E, na verdade, isso não acontece, não é dessa forma. Nós vamos entender um pouco no próximo passo aqui. Vamos só tirar mais algumas dúvidas com relação. Nós acreditamos também, quando se fala em obsessão, na figura do demônio, ou seja, num ser que foi criado para o mal, e somente ele nos obsedia.
Outra ideia completamente que já caiu por terra. Primeiro, Deus não criou ninguém para o mal eterno e nem para o mal momentâneo. O mal é uma escolha totalmente nossa. Se alguém obsediando outra pessoa, ou seja, querendo obter o domínio maléfico sobre aquela pessoa, existe uma causa, existe um motivo, existe alguém ali com a consciência culpada que abriu a guarda e deixou aquela situação chegar naquele ponto. Veja bem, nós já estamos levantando outras questões aqui, não é mesmo? E seja essa obsessão de espírito, para o lado de cá, não são espíritos criados eternamente para o mal. São espíritos vingativos, porque às vezes nós já fizemos males para eles, eles querem vingar. São espíritos ignorantes, são espíritos que querem perseguir o bem, perseguir a doutrina espírita. Então veja bem, já muda completamente a configuração. Rituais, amuletos. Será que isso funciona em casos de obsessão? Fazer preces decoradas, falar determinadas palavras, né? Ah, essa palavra aqui é que é a forte, essa oração é a forte. Esse amuleto vai me proteger de obsessores, de pensamentos. Gente, isso tudo cai por terra com o estudo da doutrina espírita. E nós vamos perceber que toda essa ação é mental, pensamento, fluido em movimento. Nenhum amuleto, nenhuma correntinha, nenhuma medalhinha, nenhuma vela, nenhum crucifixo vai me proteger se eu não me blindar com uma vibração positiva. E como é que eu vou adquirir essa vibração positiva? Com o trabalho no bem, com crédito espiritual, mudando as minhas emoções e os meus sentimentos e sintonizando com o bem. É assim que nós nos livramos ou vamos conseguindo deixar de lado esses percalços que a obsessão nos traz. Hoje eu estou falando tudo um pouco assim, de forma um pouco sintética. Vou deixar para as perguntas e depois nos novos estudos nós vamos voltar. O processo fluídico, então. Se tudo isso que eu falei agora são crendices, que muitas vezes a gente ainda traz, né, ainda acredita, como é que se dá, então, o processo fluídico das obsessões? Olha o que eu falei, processo fluídico, primeira coisa. Primeiro, lá no Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, um outro livro fantástico que vocês podem ler. É a imantação do espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. Então, há uma imantação fluídica. É isso que ocorre em um processo obsessivo. Daquele jeito, seja de um encarnado para outro, de lá para cá, de nós para eles. Há uma imantação fluídica. Aquele ser que nós chamamos de obsessor, aquele que quer dominar o outro de forma negativa, começa a expelir, a vibrar sentimentos, emoções, fluidos, pensamentos, desejos, e ele acaba por magnetizar aquele que se coloca na posição de obsediado. Então ele envolve aquele irmão naquela gama de fluidos totalmente desequilibradores, negativos, abusivos. E ali ele passa a dominar a pessoa porque ela está imantada daqueles fluidos. Então aqueles fluidos vão interagir na mente daquela pessoa, no corpo físico daquele irmão, e o chamado obsessor começa a ter o completo domínio da mente da pessoa. Mas isso acontece por quê? Porque ela deixou. Interessante a gente pensar isso, né? Vamos refletindo nisso enquanto nós vamos discorrendo aqui. O obsediado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Complemento para nós o Evangelho. Então a pessoa
vai deixando, ela vai entrando naqueles fluidos, ela vai entrando naquela sintonia por vários motivos e ela passa, imantada daquela negatividade, ela passa a repelir os fluidos bons. Olha que coisa dúbia, né? Que coisa mais instigante que acontece no processo de obsessão. Então, quem é esse obsessor? A gente fala de obsessor como se fosse um ser maligno, perverso, né? Assim. Então vamos ver. A Dona Ivone Pereira, lá nos seus livros Devassando o Invisível, ela diz que o obsessor é um grande sofredor, carecedor do amparo das nossas preces, pois que se esse infeliz decaiu a tal ponto que foi porque a revolta o impeliu ao ódio vingativo contra ofensas graves recebidas. Então, olha só, aquele chamado obsessor, aquela pessoa que está imantando outra de forma negativa, foi alguém que foi profundamente ferido em outras existências ou até nessa mesma. Ele não nos perdoou, então ele nos persegue, tentando retribuir o mal que nós fizemos a ele com o mal que ele nos faz agora. Palavras de Emmanuel, de Chico Xavier. É quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. Noutros casos, foram nossos amigos, pessoas queridas às quais amamos, só que chegou em determinado momento, nós quisemos sair daquela sintonia de situações, de vivências negativas e conhecer outros caminhos, caminhos do bem, caminhos melhores. Aqueles parceiros, aqueles companheiros não querem nos perder. Esse tipo de obsessão acontece muito com relação aos vícios. Aqueles vícios que nós cultivamos, às vezes, séculos e séculos. Quando nós chegamos no ponto do esgotamento e queremos outro caminho, nós vamos tentar uma outra vida melhor, buscando o melhor. Então, aqueles comparsas da criminalidade passado começam a nos perseguir ferrenhamente, porque eles não querem o nosso avanço e o nosso crescimento. Quem é o obsediado? Será que é uma vítima? O obsediado ou possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar para seu proceder. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então foi aquilo que nós dissemos, né? O complemento. O obsediado é alguém que hoje está sendo vítima, mas de um processo de vingança que ele mesmo começou. Ele fez e agora a lei do acerto, né? Nós sabemos que tudo que a gente faz volta para nós. É antes um enfermo necessitado de tratamento e não um médium propriamente dito. Então, muitas vezes nós vemos que o obsediado também possui mediunidade. E outro equívoco, a pessoa quer pegar aquela pessoa totalmente desequilibrada, sem conhecimento algum da doutrina espírita, só porque ela está passando por uma obsessão e sentindo a presença de espíritos, acha que a pessoa já é um médium preparado e já o coloca no trabalho espírita. Grande erro. Quando nós vamos fazer aula sobre mediunidade e obsessão, nós vamos aprofundar nessa questão. E, meus irmãos, por hoje é isso. Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as formas de obsessão. A fascinação, a subjugação, a obsessão simples, a auto-obsessão. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum complemento, pode escrever, colocar os áudios e nós vamos discutindo aí nessa hora, né? Eu vou estar aqui disponível agora das 6 às 7, que é o nosso horário de estudo, para que a gente possa debater, fazer perguntas, contar história, um caso, se tiver, né? E vamos interagir de alguma forma aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Grande abraço para vocês. Vamos continuar aqui então. Fica com Deus.